Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez e agora a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo para não ficar muito cansativo para vocês. Eu fiz 2 partes e agora a gente vai dar continuidade. Estávamos falando da parábola das 10 virgens e agora a gente já está pulando para a dos talentos, logo depois da parábola das 10 virgens. Então, já pega aí a sua Bíblia para você me acompanhar e a sua caneta e seu papel para você anotar as informações que eu vou te dar aqui. Combinado? Então, vamos continuar lendo. A parábola dos talentos. Só uma ressalva, gente. Já vou explicar para vocês do que se trata a parábola dos talentos agora, porque aí vocês já ficam meio que sabendo. Quando eu ler, vocês vão saber do que se trata. A parábola dos talentos se trata de quando o Senhor Jesus voltar, ele entregar os galardões para o seu povo. A cada um de nós, Deus entregou um dom, para que nós salvemos mais pessoas. Deus entregou, em outras palavras, ministérios. E aqueles que deram os frutos do reino, salvam vidas para o reino, evangelizam, cada um com seu ministério. Uns cantam, outros evangelizam, outros fazem N coisas para que a salvação seja propagada na terra. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai dar a cada um segundo aquilo que conseguiu fazer. E isso já nos leva para o milênio, porque no milênio, lá em Apocalipse vai dizer que nós seremos reis e sacerdotes. Eu vou até ler para vocês logo em Apocalipse, para vocês já entenderem a parábola dos 10 talentos. E aí vocês já vão ficar por dentro do assunto do que se trata. Aqui Jesus, nas 10 virgens, acabou de falar sobre o arrebatamento da igreja. E aqui ele já está pulando para quando o Senhor voltar, nosso Senhor Jesus voltar. Então, ele entregará os galardões, as recompensas a cada um segundo as suas obras. Então, gente, fica lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, que vai nos dizer assim: E vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar juntamente com o Senhor Jesus. Olha só que honra, incrível, né? Vi as almas dos que foram decapitados por amor, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Ou seja, o povo se recusou. Aqueles que estavam ligados no que estava acontecendo, eles se recusaram a fazer aquilo. Eles se recusaram a adorar a marca da besta, a colocar a marca da besta e adorar a sua imagem. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui eu tenho que trazer um estudo para vocês que é sensacional sobre o milênio. Como vai ser um milênio literal de Jesus aqui na Terra. Assim que ele voltar, haverá um milênio, um período de 1000 anos em que nós, os que formos fiéis até o fim, reinaremos com ele, seremos reis e sacerdotes. E nós tomaremos contas de cidades, de nações. E é o que eu estou falando para vocês. Aqueles que mais deram os frutos do reino reinarão sobre muitas cidades. E os que não deram muitos frutos do reino reinarão sobre menos cidades. Então, a gente vai voltar lá para a parábola dos talentos para vocês já ficarem ligados no que são esses talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes todos os seus bens. Os seus servos, no caso, são os filhos de Deus. A um deu 5 talentos e a outro deu 1. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, a quem Deus dá muita capacidade é porque ele sabe que aquela pessoa é capaz. Vocês já ouviram falar que Deus não dá aquilo que a gente não pode suportar? Eu acho que eles tiraram daqui. Porque a cada um Deus dá conforme a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido os 5 talentos saiu imediatamente. Quer dizer, imediatamente ele saiu empolgado e feliz. Aplicou-os e ganhou mais 5. Ou seja, com o talento que Deus deu para ele, ele ganhou 5 almas para o Senhor. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, recebeu pouquinho e ainda assim não conseguiu dar conta desse 1 talento. Olha só, vocês vão ver. Saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, ele não queria trabalhar. Ele teve medo, talvez. Ele não queria arriscar. Ele não queria ter esse trabalho de ter que multiplicar isso. Então, ele achou assim, eu já fui salvo, então só a minha salvação já basta. Ele não quis multiplicar essa salvação do reino. Então, ele foi e cavou o seu buraco para que quando seu senhor chegasse, ele pudesse ter pelo menos a sua salvação ali, né?
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, Jesus voltando, e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, tu me confiaste 5 talentos e veja, eu ganhei mais 5. Feliz, alegre, falando com o Senhor, né? E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito, reinará sobre muitas nações. Venha e participe da alegria do seu Senhor, ou seja, participe junto comigo, reine junto comigo. Quando Jesus voltar aos seus servos fiéis, é isso que ele vai dizer: participe junto comigo do meu reinado, reine junto comigo. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos e veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Negligente, é muito interessante essa palavra, porque a palavra negligente significa a pessoa que poderia ter feito e não fez. Ele se negligenciou a fazer. Então, aquilo que Deus tinha dado para ele fazer, ele se recusou a fazer. Ele preferiu não fazer, sabe? E fingir que não era com ele. Então, o Senhor vai cobrar sobre essas pessoas. Não tenham medo de fazer a obra de Deus. Não tenham medo de trabalhar para o reino. Por isso eu mudei o assunto desse canal. Porque eu vi aqui como uma estratégia de trabalhar para o reino de Deus. E de alcançar mais pessoas com as coisas que eu sei da palavra de Deus. O pouco que eu sei eu posso compartilhar com os meus irmãos e salvar almas, trabalhar para o reino. Então, se você tem algum meio de fazer isso, faça. Porque o tempo é agora. E aí ele foi, então o Senhor disse para ele: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? E é engraçado que esse servo já vem acusando o Senhor, né? Que colocando a culpa no Senhor. Eu sabia que você colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Julgando o Senhor Jesus, sabe? Como se tivesse colocando a culpa no Senhor Jesus por aquilo que ele mesmo não fez. Jesus deu para ele fazer e ele não fez. Aí ele vai dizer assim: então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Cara, não queira saber o que é isso, porque com certeza é um inferno. Essa pessoa perdeu a salvação porque foi negligente no reino de Deus. Não quis fazer nada para o reino. Sabendo que tinha que fazer, sabendo que Deus confiou esse ministério, a pessoa não quis fazer. E Deus, então, não o conheceu e não concedeu a ele nenhum reino, não reinou com Cristo. Ele não recebeu o reino juntamente com o Senhor. Então, vamos ficar atentos, não querendo ser esse servo negligente e inútil. E aí a gente vai prosseguir. Mas antes da gente prosseguir, eu queria ler um paralelo com vocês dessa parábola dos talentos, que vai ficar lá em Apocalipse também. Eu tô olhando aqui porque eu já marquei, deixo tudo marcadinho pra gente não perder tempo. Aqui, no capítulo 5 e no versículo 9, que vai nos dizer assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus, tá falando aqui do nosso Senhor Jesus, porque com o sangue dele, ele nos comprou, ele me comprou, ele te comprou. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então só confirma a parábola dos talentos. Jesus está querendo aqui dizer que haverá sim um milênio literal, e nós reinaremos com ele, segundo as nossas obras, porque precisamos trabalhar para o reino. Aqui na nossa vida terrena, nós sabemos que é um teste para a nossa vida vindoura. Porque quando o Senhor Jesus vier, nós reinaremos juntamente com ele aqui na terra. Não haverá mais essa coisa de tecnologia. O Senhor vai destruir tudo isso vai ser
destruído para que a terra seja renovada e nós reinaremos com o Senhor Jesus. E aqueles que foram servos bons e fiéis reinarão com Cristo. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você quer a palavra mais clara do que isso? Então a gente volta lá para trás de novo. E aqui a gente fecha a parábola dos talentos. Espero que vocês tenham entendido, porque agora a gente já vai para outra parábola, que agora, após o milênio, primeiro a gente viu nas 10 virgens a volta do rei, do noivo e das igrejas, toda a tribulação que elas passaram, que o rei demorou a chegar, Jesus demorou a chegar. As que estavam preparadas conseguiram esperar até o fim, mas as que não estavam, não ficaram preparadas e não conseguiram ter salvação, obter salvação. Na parábola dos talentos, Jesus já voltou, então ele está entregando os reinos para o seu povo. O seu povo está reinando junto com ele aqui, ele está entregando a cada um segundo as suas obras, né? Segundo aquilo que semeou. E agora, no julgamento das nações, é após esse período de 1000 anos, esse milênio, literal, porque a palavra deixa bem claro que é literal, haverá o julgamento das nações. Acredito que todas as Bíblias tenham escrito aqui, julgamento das nações. E é o que nós vamos ler agora. A partir desse milênio, quando esses 1000 anos passar, Jesus julgará todas as nações, grandes e pequenos. Vamos ler? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, assim a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E uma coisa que eu acho muito interessante comentar com vocês é que nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que quando a gente faz, por exemplo, a gente ajuda uma pessoa necessitada, o servo de Deus precisa fazer isso. Não que a gente vai ser salvo pelas nossas obras, mas quando a gente tem o Espírito de Deus, as nossas obras precisam se manifestar. Então a gente precisa demonstrar o nosso amor pelas pessoas, não porque precisamos fazer aquilo, mas porque o amor que está em nós nos faz fazer isso. E a gente sabe que quando a gente faz para essas pessoas, a gente faz para Deus. Deus nos ordenou ajudar os nossos irmãos. Mas é engraçado que essas pessoas que Deus pergunta assim, as primeiras, né, do primeiro grupo, que são os benditos do meu Pai. Ele fala assim, as pessoas respondem: mas Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer? Ou te vimos com sede e te demos de beber? Ou te vi estrangeiro e te acolhi? E ele diz assim: quando vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, vocês a mim fizeram. Então ele explica para aquela pessoa que parece não saber. O que me dá aval para entender que talvez, durante o período da tribulação, muitas pessoas não aceitarão a marca da besta, mesmo não conhecendo o Evangelho, elas não aceitarão a marca da besta, serão pessoas justas
e que vão ajudar os servos do Senhor que vão estar necessitando de todas essas coisas. Então eu acredito que Deus terá misericórdia de muitas pessoas nesse período de tribulação, sabia? Eu não sei, coisa da minha cabeça, mas eu achei muito interessante comentar com vocês. Aqui já é o juízo final, mas parece que Deus está tendo misericórdia de algumas pessoas que ajudarão os seus servos nesse período difícil que se passou, que seria, no caso, a grande tribulação. Depois do milênio, as pessoas ressuscitam. Esses daqui são os ressuscitados. Todas as nações da terra, tanto grandes como pequenos, todos que nasceram aqui nessa terra ressuscitarão, enfrentarão o juízo. E tudo que eles fizeram em vida, será aberto esse livro aqui, onde eles serão julgados. E o que eu achei interessante foi isso. Talvez as pessoas, nem estiveram vivas, nem passaram pelo milênio, já tinham morrido, mas ressuscitam aqui e o Senhor tem misericórdia delas. E elas acabam entrando no reino de Deus por conta de que ajudaram os servos do Senhor. Ajudaram acolhendo, ajudaram quando estiveram enfermos, porque nós não teremos acesso aos hospitais, preciso lembrar vocês disso. Então essas pessoas ajudaram as pessoas que não tinham roupas para vestir mais, porque nós não vamos ter acesso a nada. Então isso me dá aval para crer nisso. Mas a gente vai ler um pouquinho mais sobre esse milênio, só para ter assim um paralelo para vocês entenderem, não ficar só em Mateus, que existirá sim esse julgamento das nações. E esse é o julgamento final, porque as pessoas estão sendo julgadas justamente por aquilo que fizeram, pelas obras. E vai estar bem claro que é o julgamento final do trono branco lá de Apocalipse, que a gente vai ler agora. Apocalipse, gente, no capítulo 20 e no versículo 11. O julgamento dos mortos, os mortos serão julgados. E vai dizer assim pra gente: depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, para esses onde os salvos irão, né? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, como eu falei para vocês. A gente leu aqui que eles, porque tive fome, vocês me deram de comer, e tive sede, vocês me deram de beber, por coisas que fizeram. Os seus atos foram julgados. Então é o mesmo episódio, só que um lá em Mateus e um agora aqui no Apocalipse está narrando o mesmo evento. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, aqui após o milênio, como eu falei para vocês, aonde a morte será o último inimigo a ser vencido. Então não existirá mais morte. No milênio ainda existirá para algumas nações a morte. Alguns serão transformados, aqueles que foram feitos reis e sacerdotes não morrerão mais. Porém, ainda existirão algumas nações em que haverá morte. Porém, a morte será muito rara, de acordo com o pecado delas. Se elas pecarem, morrerão. E ainda assim, Deus ainda tem misericórdia que vai dizer assim: o mais novo morrerá com 100 anos, se pecar. Se não pecar, viverá até os 1000. Serão como as árvores, gente. Tem árvore que vive aí 500 anos, 1000 anos, 2000 anos. Então, depois eu vou trazer esse estudo para vocês, para não ficar assim no ar, né? Porque eu falo bastante. Mas, enfim, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades, como eu falei para vocês, que é o último inimigo a ser vencido, foram lançados no lago de fogo, é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqui todas essas pessoas são julgadas, os mortos ressuscitam para serem julgados, os livros são abertos, e os que foram fiéis ao Senhor Jesus entram no reino com o Senhor Jesus no livro da vida. Entram no reino não, né? Reinam para sempre ali com Deus, ao lado de Deus, porque o reinado de milênio de Deus já foi, né? Isso aqui já é depois do milênio. Mas vivem com o Senhor para sempre, são restaurados. E os que não foram fiéis ao Senhor Jesus vão para o inferno para sempre, para o lago de fogo e enxofre, e ficam lá eternamente. Então aqui já é o juízo final mesmo, sabe? E aqui é onde a morte e o Hades são jogados no lago de fogo e enxofre.
Então não haverá mais morte para os servos de Deus a partir desse momento. A vida será realmente eterna e viveremos eternamente, não nesse mundo. Porque, gente, se fosse me dado assim um poder de viver para sempre nesse mundo, eu acho que eu viveria em depressão, porque tudo que eu quero não é viver nesse mundo, mas viver ao lado do meu Deus. Se viver nesse mundo para ficar sofrendo desse jeito, tantos problemas, tantos desafios e tantos pesos no nosso coração, tantas preocupações, eu não entendo como existem esses caras que querem fazer uma vida eterna artificial nessa terra, mas é porque o diabo os engana. Mas nós, os servos do Senhor, temos que almejar por isso daqui, viver eternamente, mas não nessa terra. Eu não quero viver eternamente nessa terra. Eu quero passar aqui só o tempo que o Senhor determinou para mim, para depois chegar nesse momento aqui e reinar para sempre, ganhar a minha vida eterna, mas junto do meu Deus. Gente, vocês conseguiram traçar essa cronologia, o acontecimento certinho dos fatos? Primeiro, Jesus volta, toda a tribulação do Mateus 24, ele está explicando mais ou menos o que acontece. Depois no 25 ali você vê algumas preparadas para passar a noite, outras não. Jesus voltou. Na segunda parte, a gente vê que é a entrega dos reinos, os galardões. Jesus desce e entrega os galardões segundo o que cada um fez, com os seus talentos, aquilo que Deus deu, ministérios. Você precisa produzir frutos para o reino, você precisa usar o teu ministério para salvar almas. E o terceiro, juízo final. Depois que passa o galardão, onde nós reinaremos com o Senhor Jesus durante 1000 anos, vem o juízo final, onde nós, todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres, vocês viram que é incrível? O mar vai devolver os mortos. Então, que evento magnífico que vai ser nesse dia. Magnífico para nós, que seremos salvos, porque o livro da vida foi aberto e ali nós reinaremos para sempre com o Senhor. Então, são 3 partes, eu espero que vocês tenham entendido as 3, porque tá tudo muito bem explicadinho em Mateus. E antes desse vídeo acabar, eu quero te pedir para você ir lá e ler novamente, tá? Depois que você tiver tempo, você estude mais um pouco sobre esse assunto, para você ver, e vai abrir muito a mente de vocês isso que eu expliquei agora, porque vocês vão ler essas 3 partes aí, esses 3 episódios de maneira muito, muito mais abrangente. E eu espero que esse estudo tenha abençoado a vida de vocês, tenha ajudado vocês, porque na minha vida abençoa bastante, sabe? Quando eu estudo sobre isso. A palavra de Deus nos vivifica. A palavra de Deus vai dizer até mesmo que a própria palavra é saúde para os nossos ossos. Então, eu espero que tenha abençoado demais vocês. Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, se você entendeu toda essa cronologia direitinha do que acontece, escreve aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Um super beijo, se inscreva no canal se você gosta de assuntos como esse, de escatologia, assuntos sobre o tempo do fim e sobre a palavra de Deus no geral, tá bom? E é isso. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!